Olá, galerinha do 7º ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós estamos retomando a aula passada sobre crase. Vocês lembram que eu deixei um desafio lá para vocês fazerem? Foi esse daí. Eu deixei esse cartaz, né, que de uma fazenda que diz assim, passeio a cavalo. Veja que o aí ele está craseado. Isso mesmo. Vamos ler o cartaz todo? Passeio a cavalo na fazenda do chocolate, com guia na antiga trilha de café, onde pode-se avistar a cidade de Itu. E aí? O que é que tem de errado aí nesse cartaz? Por tudo aquilo que a gente estudou na aula passada. É isso mesmo. Esse aí, por quê? As palavras... antes de substantivo masculino, não se usa a crase. E a palavra cavalo é um substantivo masculino. Vocês lembram que a gente estudou que nós só podemos colocar crase diante de palavras femininas ou então diante daquelas exceções, se for em palavras masculinas, se for a maneira de ou a moda de? Estão lembrados? Ok, muito bem, pessoal. Parabéns! Eu trouxe também outro cartaz. Não é um cartaz, é um anúncio da Sadia. Isso mesmo, veja aí. O que é que tem nesse anúncio aí da Sadia? Vamos ler comigo? Aperitivo, frango a passarinho temperado. Isso mesmo, veja o que é que tem aí nesse cartaz da Sadia que de estranho sobre crase. Será que esse A craseado aí, ele está correto? Isso mesmo, é esse aí, frango a passarinho. Lembrando, né, mais uma vez, que nós só vamos colocar crase diante de palavras femininas que exijam a preposição a mais o artigo a, certo? E passarinho não é uma palavra feminina, é um substantivo masculino. Portanto, né, infelizmente, a Sadia, né, quem escreveu aí na embalagem não escreveu correto, não colocou essa frase aí corretamente. Eu tenho outros exemplos bem legais para a gente ver. Tá vendo, pessoal, que isso faz parte do nosso dia a dia, que é bom a gente aprender os assuntos e ele é bem legal, né? Não, e é bem fácil quando a gente vai aprendendo assim. Veja, comida a quilo. Veja, aí o cartaz, né, de comida a quilo, esse A também está craseado. Veja que quilo também não é uma palavra feminina, isso mesmo. Aí já está corrigindo aí no próprio cartaz, né? O correto é comida a quilo, sem crase. Quilo é palavra masculina. Eu tenho certeza que vocês estão gostando do assunto e estão aprendendo bastante, certo? Vamos mais adiante. Eu trouxe outro cartaz para a gente analisar. Não é um cartaz, é placa de trânsito. Isso mesmo, veja. Aí uma placa de trânsito que é proibido estacionar. Isso mesmo, nós temos a placa A e a placa B. Espero que dê para vocês verem direitinho a placa B. Veja. Na placa A, nós temos segunda a sexta. Esse segunda a sexta está identificando os dias da semana. E nós aprendemos, né, na aula passada, que não se coloca a crase em dias de semana. Vocês lembram? Vamos analisar agora a placa B. Veja bem que a placa B, ela já está correta, ok? Que se não tem crase, né, de segunda a sexta, aí está corretíssimo. Vamos analisar mais uma. De segunda a sexta, buffet, 11h30 às 14h30, cafeteria de 8 às 18 horas, sábados, buffet de 12 às 15. Veja, na hora, né? A crase está correta porque é uma hora determinada e exata, ok? Porém, aqui, ó, no dias da semana, de segunda a sexta, a crase ela está colocada de uma forma incorreta. É isso mesmo, porque nós aprendemos que em dias de semana não se coloca a crase, ok? Além disso, a hora aí está faltando o H, né? Nessa plaquinha aí, porque horas na nossa língua portuguesa
a gente sempre coloca 11 horas e alguns minutos, certo? Aí as horas com esses 2 pontinhos ou com um pontinho só, ela como se escreve lá nos Estados Unidos, tá certo? Mas isso é assunto para mais para frente. A gente vai estudar sobre isso. Veja agora, a vista e a prazo. Dá uma olhada aí, o que é que tem diferente? Nós estudamos na aula passada, né, que a vista, a crase, o uso da crase é obrigatório. Isso mesmo. Porque se você não colocar a crase em à vista, vendo à vista, você vai perceber que vem do seu olho à vista, ok? Se não estiver craseado. Então, à vista, nesse caso aí, tá correto? E aí, você respondeu sim aí de casa? Ou será que tá errado? É que tem diferente. Isso mesmo, pessoal. Presta atenção que o sinal que tá aí é um sinal agudo, não um sinal grave da crase. É isso mesmo, isso foi uma placa, né, que foi fotografada na rua, né, como anúncio. Veja que tem vários anúncios que o uso da crase, ela está colocada incorretamente. E nesse caso aí, não tem crase, tem o acento agudo. E se a de cima tivesse crase, estaria correto, mas não tem, os dois estão errados. O de baixo está errado mais uma vez, porque a prazo não se coloca crase, porque é um substantivo masculino, é uma palavra masculina. Até aqui, ok? Tá dando para compreender? Ficando muito legal nossa aula desse jeito, não tá? E esse cartaz aí, isso mesmo, as pessoas gostam de ir para a rua protestar e levam seus cartazes, né? Para dizer os dizeres de protesto. E veja, esse cartaz está dizendo assim: punição a todos os culpados. Observe esse A aí. Ele está craseado. Muito bem. Será que ele está craseado de uma maneira correta? O que é que vocês acham? Isso mesmo, pessoal. Todos é um pronome, masculino, né? E os pronomes, nesse caso aí, não se coloca a crase. Então, punição a todos sem crase, ok? Não com crase, o A. Aí fica correto. Nesse caso aí, essa inscrição aí está incorreta. Muito bem, parabéns para vocês. Isso, eu estou percebendo que vocês estão aprendendo muito rápido esse assunto. Vamos lá. Agora, nós vamos ver o uso facultativo da crase. Isso mesmo. O que é facultativo, professora? Eu expliquei na aula passada, né, que facultativo é opcional, certo? E se eu colocar está correto, se eu também não colocar está correto, é uma opção minha, ok? Vamos lá. Então, os casos facultativos da crase. O primeiro exemplo é antes de pronomes possessivos femininos. O que são pronomes possessivos, professora? É minha, meu, aquilo que dá direito de posse, a sensação de posse, certo? Então, no caso, são os pronomes possessivos femininos. Isso mesmo, minha, ok? Ele se refere à minha irmã. Veja bem. E olha a frase de baixo, presta atenção. Ele se refere à minha irmã. Veja, as duas frases elas são iguais, porém, o A vem craseado e a outra não. Mas como aí nós temos caso facultativo, né? As duas formas estão corretíssimas. Ok. Vamos para o segundo exemplo. Nomes próprios femininos. Isso mesmo. Eu me referi a Joana. Sim, nomes próprios femininos, também o uso da crase é facultativo. Muito bem, se eu colocar está correto, se eu não colocar também está correto. Agora, se você especificar a mulher a qual você está falando, aí sim, o uso da crase terá, né? Por exemplo, eu me referi a Joana, filha de Ednúvia. Isso. Então, a Joana, eu especifiquei quem era a Joana. Nesse caso, a Joana, esse aí, ele tem que vir sim craseado. Deu para entender até aqui? Tá legal demais nossa aula, né, não? E o terceiro exemplo é depois da preposição até. Eu já tinha explicado na aula passada, certo? Eu espero que vocês estejam lembrados, mas estou reforçando. Por exemplo, veja aí as duas frases.
Eles vieram até a festa. E a frase de baixo é a mesma coisa, sendo que o A está craseado, o outro não está. Então, quer dizer que as duas formas estão corretíssimas. Isso mesmo. Por quê? É opção minha eu colocar. Se eu colocar, está correto. Se também não colocar, está correto. Deu para entender até aqui? Vamos mais adiante. E agora eu tenho os casos especiais de crase. Isso. Eu tenho na palavra casa e na palavra terra. Isso mesmo, são casos especiais da crase. Vamos logo para a palavra casa. Veja, quando casa ela houver o sentido de lar, não se usa crase. Como assim, professora? Veja o exemplo. Voltei à casa cedo. Ok, voltei ao meu lar, à minha casa. Nesse caso, esse aí não se craseia. Ok? Agora, se a palavra casa ela for especificada, isso mesmo, usa-se a crase. Veja o exemplo aí abaixo. Nós chegamos cedo à casa de Adriele. Então, a casa de quem? A residência de outra pessoa, não a minha, não o meu lar. Então, nesse caso aí, usa-se a crase. Deu para entender até aqui? Ok. Na palavra terra, isso mesmo. Quando empregada no sentido de terra firme, não se usa a crase. Exatamente. Por exemplo, os marinheiros, chegaram à terra. Que terra? Terra firme, né? Digamos que eles estivessem em alto mar e eles chegaram à terra firme. Então, nesse caso, esse A não se craseia, ok? Agora, depois de viajar, veja o segundo exemplo. Depois de viajar, chegamos finalmente à terra de nossos sonhos. Então, se a terra ela for um lugar específico, se eu estiver especificando a terra nesse caso, aí sim, eu vou usar crase. É a mesma coisa da palavra terra. Deu para entender até aí a nossa aula sobre crase? Ok. Veja que esse assunto não é um assunto tão difícil, certo? Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, você volta lá na primeira aula, certo? Vá lá no YouTube, que a aula está gravada, dê o seu like, certo? E eu estou terminando a minha aula sobre crase por aqui, ok, pessoal? Até a próxima aula do 7º ano.